Vamos lá, pessoal, estudar mais uma pensão especial. E essa aula vai para Atualiza Prévio, porque saiu um decreto agora, o 12.312, já 16 de dezembro de 2024, mas também trata de uma pensão especial de hanseníase, que já tinha previsão anterior numa lei de 2007, atualizada em 2023, foi ampliado o seu leque de benefícios, e agora o decreto regulamenta isso através das comissões que vão avaliar, mas também compila o que foi montado aí com essa evolução legislativa. Vamos entender o que é isso aqui mais detalhadamente. Decreto 12.312 de 16 de dezembro, agora recente, tá? Regulamenta a pensão de pessoas vítimas de hanseníase, mais conhecido como lepra, tá? Essa doença teve muito estigma social na época também, era muito difícil a sua cura, né? Hoje já existe já tratamento, mas ainda tinha um estigma social, isolamento. Os seringais que nós vamos ver aqui são praticamente uns centros de isolamento das pessoas jogadas lá. Isso existiu. Então, está aqui a lei prevista, a lei de 2007, regulamenta a pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase, conforme previsto pela Lei 11.520. Um detalhe, não confunda, existem pensões especiais várias do INSS, vários tipos de pensões que o INSS paga, que são de fundos da União. Nós temos a pensão talidomida, pensão de hanseníase, pensão Zika vírus. Geralmente, quando tem alguns eventos traumatizantes com vítimas determináveis, pode ser que o poder público crie um tipo de pensão, uma espécie de indenização. Saiu agora, inclusive, uma medida provisória prevendo um apoio financeiro de R$ 60.000 para crianças que foram vítimas de Zika vírus, doença congênita. E regra é a microcefalia, tá? E aí você vê que existe aí essas indenizações, como a talidomida também tem, e no caso aqui nós estamos estudando a hanseníase, tá? O que aconteceu? Essa lei 11.520, ela previa só para quem estava internado, isolado em hospitais colônia. E aí foi ampliado, houveram duas hipóteses de ampliação. O valor, senhores, a atualização do valor para um salário mínimo. O valor mínimo é de um salário mínimo, tá? Esse valor dessa pensão é definido pelo Ministério da Fazenda com o da Previdência. Pode ser maior? Pode ser maior, tá? Não pode ser menor. Tá? Hoje é um salário mínimo, tá bom? E aí algumas informações importantes sobre esse benefício. Atualmente, cerca de 9.000 pessoas recebem essa pensão hanseníase, tá? Essa pensão, ela não tem um requisito lá do BPC-Loas, tá? São requisitos diferenciados, que a gente vai ver aqui, e também na Lei 11.520, que é mais detalhado. É, a lei de origem reconheceu o seu direito em 2000, aqui é a questão do pagamento retroativo. Vejam bem o que aconteceu. A lei que reconheceu esse direito em 2007, a sua redação original não previa o pagamento só a partir do requerimento. E no site do Planalto tem essa informação aqui, que foi criada uma lei definindo aí que só a partir do requerimento, o que deu a entender que as pessoas requeriam, por exemplo, requeriam o benefício desde 2014, recebia o retroativo todinho desde 2007, período que não pode, inclusive, prescrição para menores, ainda mais totalmente inválidos, que é o caso da pessoa. Ah, em hanseníase, tudo bem. Acho que a invalidez aí ela ainda oscila. Estou confundindo com o Zika vírus. O Zika vírus aqui é congênito, né? É inválido total. Mas a invalidez também, de qualquer forma, os absolutamente incapazes não corre prescrição e pagariam, em tese, está sugerindo aqui que pagariam-se de 2007. Nunca vi caso desse. Tá? O que aconteceu foi que em 2023 saiu a lei 14.736 e acrescentou o parágrafo 1º para consignar claramente que o requerimento não gera efeitos retroativos, ou seja, pagar dali para frente. Os pedidos antes eram pagos desde 2007. Isso você lê da leitura do site lá do TRF. Hoje em dia não tem muita importância prática essa discussão, mas se não tinha na lei, existia realmente essa brecha para se fazer o pagamento só desde aquela origem.
desde 2007, quando foi criado o benefício. Mas agora botaram esse detalhe que é a partir do requerimento. Valores e características. O valor é de um salário mínimo no mínimo. Hoje o salário mínimo R$ 1.518 foi atualizado e é personalíssimo, ou seja, não tem pensão desses benefícios, tá? E é reajustado conforme o índice do RGPS, os índices que os benefícios são atualizados, que não é o salário mínimo, tá? É outro índice. Gestão. A lei prevê que o INSS caberá o processamento, manutenção e pagamento da pensão. No entanto, esse é o detalhe para quem atua na área. O decreto prevê o processamento antecedente de análise, deferimento ou não do benefício por parte do Ministério dos Direitos Humanos. Lá fala até em ministra. A ministra vai definir ou não. A redação devia ter ser ministério, né? Porque pode mudar o ministro ou ministra. Então, o ministério vai deferir ou não, tá? Esse é o Ministério de Humanos e da Cidadania, Direitos Humanos e Cidadania. O que aconteceu aqui? Essa comissão é que avalia. Essa comissão foi criada em 2007, pelo menos pela lei 11.520. Lá tem essa previsão, mas aqui esmiuça como é essa comissão e como é que ela avalia, né? A Comissão Interministerial de Avaliação tem 3 representantes de cada ministério, então são aqui 12 representantes. 3 do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, um será o coordenador, 3 do Ministério de Saúde, 3 da Previdência e 3 de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à, à Fome. Para o servidor será cadastrado um registro lá, um elogio, atividade considerada de serviço público relevante. Eu até tenho isso aqui quando eu trabalhava na Justiça Federal. Competência administrativa processual. Vejam, ainda não é o INSS. O pedido tem lá no site o formulário. Esse pedido não é para o INSS, é para esse ministério. Depois que vai para o INSS manter o benefício. A comissão interministerial compete instaurar o processo administrativo para verificar a elegibilidade, tá, das pessoas requerentes à hipótese de pensão, de que trata o artigo 1º e o ar dessa lei, que é a lei do benefício de pensão, realizar diligências, solicitar provas, fase instrutória e manter base de dados sobre os requerimentos apresentados à comissão, com as informações de identificação, as características demográficas, enfim. Aqui é para fins de dados demográficos, dados estatísticos. Titulares do benefício, esse que é o ponto principal aqui deste benefício, dessa pensão. O decreto que regulamentou, ele pegou a lei de 2007 com a lei de 2023, que foi atualizada, é a mesma lei, né? É a mesma redação com a linha do tempo, e compilou aqui a ampliação dos benefícios. Houve ampliação dos benefícios tanto para a pessoa quanto para os filhos da pessoa que teve que se isolar. Essa é a ampliação. E a gente vê isso aqui nesse artigo 1º, quando lê ou a parte verde aqui, vocês estão vendo aqui. Esse decreto regulamenta a Lei 11.520 para dispor sobre a Comissão Interministerial de Avaliação e a concessão da pensão às pessoas atingidas por hanseníase que foram compulsoriamente submetidas até 31 de dezembro de 86 a... Vejam, não é todo mundo que teve hanseníase. É a pessoa que teve hanseníase que foi obrigado a se isolar. Esse é o critério do benefício. E aí que fica até a dificuldade de comprovar isso. A internação em hospitais colônia, esse aqui era o benefício desde 2007, e foi ampliado para quem teve que se isolar em casa, isolamento domiciliar e em seringais. Vou parar aqui em seringais. Seringais eu fui atrás do que é. Seringais são praticamente uns campos de isolamento para leproso. Vamos dizer assim para ficar bem impactante. É isolamento para hanseníase. A pessoa tinha hanseníase e podia ser jogada para lá, para esses campos. Então se isolava ela tanto em casa, quanto em colônia, quanto nesses seringais. Isso aí não existe mais, né? E também foi ampliado agora, e também com essa lei de 2023, para os filhos que foram separados dos pais
em razão desse isolamento. Isso aqui me gerou até uma dúvida se esse isolamento aqui, se essa separação era permanente ou não, mas parece que dá a entender, no final vocês vão acompanhar aqui a aula, vai entender que esse isolamento foi definitivo, pelo menos para um dos pais.